Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Francisco da Ambra College e eu viajei daqui de Orlando até Miami para entrevistar a doutora Jânia Braswell. Ela era advogada no Brasil, se mudou para cá há alguns anos. Chegando aqui, ela fez um curso de engenharia, depois ela fez o curso de direito americano. Hoje ela é advogada aqui nos Estados Unidos, com bastante sucesso. E nós conversamos um pouco sobre essa questão de migração de carreira do Brasil para cá, como se tornar advogada aqui, quais foram os passos que ela seguiu, né? E isso eu acredito que seja de bastante interesse para algum advogado brasileiro que tenha essa intenção de fazer, para aprender um pouquinho com a doutora Jânia, como é que ela fez e quais são as dicas que ela dá. Vamos lá, eu espero que vocês gostem. Primeiro, obrigado por me receber, doutora Jânia. Se você puder se apresentar. O nome é Jânia Braswell, todo mundo me conhece como Jânia mesmo. O doutor aqui nos Estados Unidos, você sabe que cai, né? Sim, cai. Você sabe que cai, então sou Jânia mesmo. Eu sou advogada formada em Brasília. Exerci minha profissão em Brasília por 4 anos. Trabalhei no Sebrae DF, era uma das consultoras jurídicas no Sebrae DF. E depois de 2 anos eu era advogada da Procuradoria-Geral da República, assessora de um subprocurador-geral da República. Os nossos pareceres iam para o STJ e para o STF. Trabalhava com direito consumidor e direito econômico. Eu estou há quase 20 anos já aqui nos Estados Unidos, morava na Geórgia. Aqui na Flórida eu sou relativamente nova. Eu mudei para cá e abri esse escritório em 2014, outubro de 2014. Na Geórgia, eu era também advogada de imigração, como sou aqui também advogada de imigração, mas antes de ser advogada eu era engenheira civil. Eu fiz engenharia civil na Geórgia, trabalhei com o Georgia Department of Transportation por 7 anos, fiz mais ou menos 3 anos de design of roadways e drainage e depois mais quase 4 anos como bridge design engineer. Isso eu fazia law school, fiz o Juris Doctor, né? Que é o doutor em lei. Fazia à noite. Enquanto você trabalhava como engenheira? Enquanto eu trabalhava como engenheira. Na Geórgia existem 2 universidades que te dão essa opção de estudar à noite. E eu, na verdade, nunca fiz o Georgia Bar, né? Que é como se fosse a UAB do Brasil. Eu sempre quis ir para a Flórida, eu fiz o Florida Bar. Por isso que eu trabalhava com imigração, que é uma lei federal. Eu trabalhava na Geórgia, tinha que trabalhar com algo federal. E você... Então você iniciou sua carreira como advogada no Brasil, depois você mudou para cá, você mudou para engenharia aqui? Você fez a escola de engenharia aqui ou você já tinha alguma relação com engenharia no Brasil? Não, fiz engenharia aqui. Eu não fiz Por engenharia. que você quis fazer engenharia aqui? O interessante, eu já falava inglês quando eu mudei para cá. E meu marido, à época, eu queria fazer direito aqui. Aí eu não encontrei um curso de inglês a um nível profissional que eu para ser advogada. Ele falou, o inglês que você está buscando, porque eu já falava inglês, você só adquire fazendo um curso superior aqui. Você não adquire isso numa escola de inglês. Eu falei, tá bom, vou fazer um curso superior. Então eu escolhi um que não lidasse muito com a língua. Você fez engenharia para aprender inglês? Para aprender inglês e acabei gostando e trabalhando, mas sempre ficava assim, lá no fundo da minha cabeça, eu tenho que voltar a fazer direito. E foram 4 anos para eu fazer o Juris Doctor, porque eu estudava à noite e mesmo durante o summer, né, o verão. Porque na Georgia State University, por exemplo, são 5 anos se você não estudar no verão para quem estuda à noite. É interessante que eu não sabia que você podia fazer Juris Doctor à noite. Eu só tinha ouvido falar de full time, 3 anos. E tem inclusive aqui na Flórida tem também, conhecia, com a FIU. E aí quando você estuda part-time, é quanto tempo? 5 anos no geral? Na Georgia... são 4 anos quando você faz o ano inteiro sem férias, você tem que estudar no verão. São 4 anos sem férias, só tem um intervalozinho de 1 semana e outra entre um semestre e outro. Ou você fica aí o verão todo sem estudar e são 5 anos. Aqui na Flórida eu não sei. Eu sei que na FIU tem curso à noite. E, inclusive, quando eu fiz o Florida Bar, a pessoa que teve a maior nota no Florida Bar era um ex-estudante da FIU que estudava à noite. Então, assim, isso já demonstra que o fato da pessoa estudar à noite
é até melhor, porque uma pessoa que estuda à noite é porque ela tem coragem de correr atrás, né? Então, o melhor estudante tinha estudado à noite, na época. Interessante. E você, quando você tomou a decisão de voltar para a área do direito, né? E você decidiu, tá, vou fazer um law school. Na época você morava em qual cidade, na Georgia? Morava em Alpharetta. Tá. Aí você foi se preparar, eu imagino, para fazer. Você fez o LSAT. Como é que foi a experiência de fazer o LSAT? Claro. Primeiro, para gente que já tem um curso de direito no Brasil, a gente tem a tendência de não querer fazer o Juris Doctor, que é fazer o LLM, que é o mestrado, né, em inglês. Então, o que eu fiz? Eu fui até a Emory University, que é uma das escolas na Georgia que tem o Juris Doctor e tem o LLM. E eu conversei com um consultor lá. Eu falei, olha, eu quero voltar a estudar, eu quero voltar a estudar direito aqui. Ele me fez uma pergunta que até hoje eu agradeço. Ele perguntou, você quer trabalhar nos Estados Unidos ou você quer voltar para o Brasil? Eu falei, não, eu moro aqui, eu vou trabalhar aqui. Ele falou, então não mexa com LLM, porque não são todas as empresas, se você vai trabalhar para alguém, que aceitam LLM. Alguns, eles exigem que você tenha o Juris Doctor. E muitos estados não deixam você fazer o bar. Exato. Como a Flórida, por exemplo. Como a Flórida. A Flórida você tem que ter o Juris Doctor. Então, com esse conselho dele, eu fui buscar um cursinho que eu fiz na época, não lembro o nome, mas eu fiz um cursinho preparatório. Foi aquele Barbie? Não, o Barbie, eu fiz o Barbie para fazer o Florida Bar. Mas para fazer o LSAT, que é o Law School Admission Test, eu fiz um outro, eu esqueci o nome. Mas pessoalmente mesmo, não comprei livro, eu ia mesmo pessoalmente, porque para entrar no Juris Doctor aqui, você basicamente precisa ter uma graduação, independente da área. Você pode ter feito engenharia como eu e entrar depois no Law School, não precisa ter um link em relação à matéria para ser a mesma. Então, eu fui fazer o cursinho para depois fazer esse Law School Admission Test, que eles basicamente te testam compreensão de texto, lógica e alguns jogos também que envolvem lógica. São basicamente esses 3 tópicos que eles testam. Mas o LSAT, a nota que você tira no LSAT é muito importante para você ser aceito no Juris Doctor, mas não é a única coisa que eles avaliam. Eles avaliam muito também o seu personal statement, a história que você conta, o que você quer fazer depois que você se tornar um advogado. Eles levam em consideração as suas cartas de recomendação, quem está te recomendando. Inclusive, eu tive uma carta de recomendação do Procurador-Geral da República, eu trabalhava para ele na época, porque eu mudei para os Estados Unidos e era o meu último emprego foi lá na Procuradoria. Então, as cartas de recomendação e as notas que você tirou no undergraduate, né, que é a graduação, levam em consideração, você tem que ter um GPA bom para entrar numa universidade boa. Um GPA bom é acima de 3.3, 3.4, acima disso. Se for uma Harvard, talvez ainda mais, né? Talvez bem mais, talvez 3.8 para cima, o que é quase perfeito, né? Para um GPA de 4. E eles levam em consideração também assim, o teu trabalho social. Eu conheci uma advogada, por exemplo, que ela falou, o meu score no LSAT não foi muito alto, mas eu acho que o meu personal statement me ajudou, que eu fui vítima de violência infantil e foi vítima também sexualmente, foi vítima. Então o personal statement dela era que queria ser advogada para advogar por crianças que estão sendo abusadas, né, sexualmente, e ela acredita que isso ajudou ela ser aceita na Emory, que é considerada Harvard of the South, né, a melhor universidade na Georgia, mas lamentavelmente só tem cursos durante o dia. Entendi. Então, a candidatura em si ela é analisada como um todo, né? Não é basicamente uma prova de vestibular que se você tirar a nota de corte você entra, né? É mais complexo que isso, né? Um conjunto. Certo. E uma vez iniciado o Law School, né? Você que já fez a graduação em Direito no Brasil, qual foi a principal diferença que você notou, assim, tanto na maneira de ensinar quanto em termos de
de dificuldade? Você estranhou muito? Era mais do mesmo que você já tinha feito no Brasil? O que você achou? Eu achei bem diferente. No Brasil, você continua... É uma extensão do high school, né? Do ensino médio. Um professor te ensinando e você ali sentado aprendendo. Aqui não. Aqui eles têm um sistema chamado de semi-Socratic ou semi-Socratic method. De onde vem isso? De Sócrates. Então, eles acreditam que Sócrates, ele ensinava te fazendo perguntas. Então, Sócrates tinha essa teoria que o conhecimento já estava dentro de você. Então, ele fazia perguntas para extrair a resposta. Então, eles fazem isso no Law School. Só que eles não fazem de uma maneira como Sócrates. É bem intimidante, né? Você é chamado para poder, a gente chamava brief a case, né? E às vezes você nem terminou de ler o case, principalmente se você trabalha durante o dia. Eu estava lá lendo na hora, né? E o professor te chama, e eles te chamam sempre pelo last name, no meu caso sempre Miss Braswell, para você falar sobre aquele caso, você explicar para a turma inteira. E quando você está no primeiro ano de Law School, é bem intimidante. Se você não sabe, se você não leu, o professor assim parece que é um carrasco, algo assim bem intimidante. Muitas pessoas até chegam a desistir do Law School no primeiro ano. Todo mundo fala desse terror do primeiro ano, os one-Ls. Mas depois do primeiro ano, você acostuma, você sabe como fazer as provas. As provas são basicamente dissertações que você tem que analisar os fatos e aplicar a lei. E não é igual no Brasil que você tem que decorar uma série de códigos, porque a lei não é codificada, né? A common law, ela é extraída sobretudo dos casos que são decididos pelas cortes superiores, e aí as leis são feitas. Os precedentes têm mais valor do que uma lei codificada, como no nosso caso já tem uma série de leis codificadas. Agora aqui tem uma exceção. Em Louisiana, eles têm toda essa influência francesa, então a lei lá é codificada, é o único estado. As demais é tudo common law. Entendi. Interessante. É. E considerando a diversidade da sua classe, tinha outros estrangeiros tentando fazer o Law School aqui? Você era a única estrangeira? Como é que eram seus colegas de classe em geral? Tinham estrangeiros, sim. Alguns com dificuldade mesmo na língua. Eu tinha uma colega venezuelana que depois a gente foi trabalhar no mesmo escritório. Aliás, ela já estava lá, eu que depois entrei no mesmo escritório. E tinha iranianos, tem uma grande diversidade. Agora, eu acredito que aqui na Flórida ainda deve ter mais do que tinha ali na Geórgia, porque eu tinha muitos colegas americanos, sim, que estavam ali. E também, como eu estudava à noite, os meus colegas eram pessoas assim que tinham uma idade mais avançada comparado com o pessoal durante o dia. Então, o pessoal que tinha aí 20 e tantos, já perto dos 30 ou 30 e tantos, era a média. Acho que a média, uma vez me falaram que a nossa média de idade era 31, 32. Então, tinha gente com bem mais de 30, porque era um pessoal que estava ali estudando à noite. O pessoal não era aquele estudante tradicional que seguiu o caminho de sai do high school, faz o bachelor e entra direto no law school, né? Exato, 3 anos direto, sem... Certo. Uma das dificuldades aqui do Law School é que você tem que ler muito. No Brasil, você dava uma pincelada, eu estudava só para a prova. Aqui você tem que ler para todas as classes. Entendi. Dá para você dar uma enrolada se você não leu para a classe, mas eu já faltei aula porque eu não tinha lido. Entendi. Porque você é pressionada lá na hora. Entendi. Entendi. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso, depois eu me arrependi. Entendi. E depois que você concluiu o Law School, recebeu o seu JD e escolheu fazer o Bar da Flórida. No seu Law School da Geórgia, eles focavam muito no direito da Geórgia? Você precisou fazer uma complementação muito grande sobre os códigos da Flórida ou não? Você meio que foi preparada para qualquer Bar Exam dos Estados Unidos? Na verdade, você pode fazer Law School em qualquer estado que eles vão te preparar. Eles focam, assim, eu diria, 90% na lei federal. Se você vai estudar Criminal Law, lei federal. Se você vai estudar Family Law, lei federal. Mas eles sempre vão dar uma pincelada
na lei local também, mas não, eles não dão muita ênfase na lei local, mas você aprende sim um pouco da lei local. É mais fácil, é claro, se você quer fazer o Florida Bar, estudar na Flórida, mas não é impossível você estudar em outro estado. Eu conheço vários advogados que estudaram em outros estados e passam no Florida Bar, que é considerado um dos mais difíceis. No meu caso, me assustaram muito, falaram, você vai fazer o Florida Bar, você vai reprovar, porque você já viu a probabilidade. Qual que é a taxa? Você sabe a taxa de aprovação? Na minha época falaram, você já viu, é 30 e poucos %, né? Mas eu não sei, para quem estuda em outro estado, é 30 e poucos % a taxa de aprovação. Então foi bom, porque me assustaram, né? Então eu fiz o cursinho do Barbary, eu estudava de 12 a 14 horas por dia, não fazia nada. Eu só 3 meses, por 3 meses, você esquece que existe uma vida. Simplesmente. Então eu fico imaginando, você agora, não sei se você já ouviu falar, mas meio que virou uma febre entre brasileiros, porque você, como advogado estrangeiro, você pode se submeter ao Bar Exam da State Bar of California. E aí eu fico imaginando, você que fez o Law School, que fala inglês perfeito, teve que se preparar 3 meses, estudando 12 a 14 horas por dia. É bastante difícil para um advogado brasileiro sair do nada e passar no Bar da Califórnia. Mas é possível, é possível. Uma pessoa bem dedicada, uma pessoa estudiosa, que ela consegue dizer não às festas de aniversário, a pessoa consegue. E se pegar um curso sério, existem vários cursos sérios, eu não quero fazer propaganda para o Barbary, mas o Barbary, sem o Barbary eu não teria passado, porque o Law School não te prepara para passar no Bar. Isso tem que ficar bem claro, o Law School não te prepara para passar no Bar. E o Bar aqui, eu ouvi dizer que no Brasil está muito difícil, né? Não na minha época. Eu fiz a OAB-DF em 1996. Tenho a minha OAB desde 1997, 21 anos de OAB, né? Na época, eu lembro que eu saí da UDF, fiz um cursinho, passei, não vi a dor. Ou esqueci, não sei, né? Mas aqui eu lembro cada sufoco. Entendi. Cada sufoco, né? Mas eu ouvi dizer que no Brasil está muito difícil. E em termos da prova do Bar em si, ela é parecida com o exame da OAB no Brasil ou é totalmente diferente? Como é que é a prova em si? A prova tem algumas similitudes. Similaridades. Por exemplo, tem a parte da prova objetiva, que aqui também tem a parte, no Brasil você tem que fazer uma peça processual, aqui pelo menos na Flórida não precisa, e ele muda, o bar muda, tem um bar já padrão para alguns estados e tem outros estados que tem o seu próprio bar. A Flórida, por exemplo, é bem específica, o primeiro dia você é testado só em Florida Law. Você tem a parte de múltipla escolha, metade de um dia múltipla escolha, metade de um dia são dissertações. E no segundo dia a lei federal, tudo multiple choice, né? Múltipla escolha. Mas são 2 dias intensos, quando 3 da tarde, no segundo dia, eu pensava que eu ia morrer. Eu não consigo terminar isso. De tanto, é bem intenso, é bem intenso. Você tem que usar toda a sua adrenalina, todo o Red Bull que você conseguir comprar. Não é fácil, não é um exame fácil. E agora, você já advogada aqui pelo Florida Bar, com a sua licença, atuando como advogada aqui. No Brasil, você chegou a ser advogada militante ou não? Eu fazia alguns casos, mas eu trabalhei por 4 anos, mas trabalhei primeiro com o Sebrae e depois com a Procuradoria. Certo. A Procuradoria, na verdade, eu não podia advogar contra o governo federal. Então eu fiz algumas petições trabalhistas, algumas petições na área de família e também estagiei bastante na Defensoria Pública, quase 2 anos, na área criminal. Então fiz muita coisa na área criminal, mas ainda quando estagiária na Defensoria Pública lá no Tribunal do Distrito Federal e Territórios, lá em frente ao Palácio Buriti. Legal. E então, como é que você sente assim essa diferença entre a parte da atuação profissional mesmo?
como advogada no Brasil e aqui? É muito diferente ou é bem parecido? O que você acha, assim? Eu acho que aqui o advogado é mais respeitado. Não sei se é porque a gente sofre mais para conseguir o título, né, de advogado. No Brasil, pelo menos o que eu tenho visto agora, não há aquele respeito mais por advogado. E aqui não, aqui pelo contrário, já é bem mais respeitada, tanto que os advogados aqui não querem ser juízes ou promotores, eles querem ser advogados. Não tem esse interesse de entrar na carreira pública. Ninguém quer entrar alguns querem, né? Mas assim, a maioria não tem esse desejo. E na parte de atuação dos casos em si, né? Por exemplo, a atuação no Brasil, eu não sou advogado, né? Mas o que eu vejo assim do pessoal que eu conheço que é normalmente totalmente escrita, né? Então, de peticionamento, muita coisa assim. Você aqui é basicamente isso ou você vai muito lá na frente do juiz, na corte, fazer defesa oral, coisas do gênero? Aqui tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois? Não dá pra você ficar só no papel? Ou é difícil? A parte de imigração que não envolve corte fica só no papel porque não é corte, é administrativo. Certo. Mas o pessoal que, quando envolve corte, você tem que ir. Às vezes tem audiências que eles chamam de master hearings, que você vai lá, literalmente, você mal sentou, você já está levantando. É basicamente para dizer que você está ali, né? E confirmar algumas perguntas básicas que o juiz vai fazer. Mas durante o hearing, que é o individual hearing, você tem que fazer perguntas ao seu cliente, perguntas às testemunhas, você tem que apresentar toda uma petição, defender o caso, tem sustentação no final, né, que são os closing arguments, tem os opening arguments, quando você vai começar e, enfim, tem toda essa parte oral, sim. Certo. E você, olhando hoje o panorama como um todo, né, você faria de novo? Você acha que valeu? Você está feliz com essa escolha? Sim, vale a pena. Vale a pena, mas eu falo para os meus familiares, os colegas, eu não sei como eu fiz, porque na época eu tinha 2 filhos pequenos. Meus filhos hoje já são adolescentes, mas na época eles eram pequenos e eu trabalhava o dia inteiro. Eu fico imaginando como eu fiz. Tinha dia que eu ficava dentro da minha casa 15 minutos. Era só o tempo de chegar, assim, tempo livre, né? Porque eu tinha um tempo que eu dormia também. Mas o tempo livre eram 15 minutos por dia. Não tinha outra alternativa, porque o meu trabalho, a gente cobria o estado da Geórgia inteira. E por várias vezes a gente tinha que fazer o que a gente chamava de site inspection, né? Tinha uma ponte para ser trocada, tinha que ir lá fazer a inspeção do lugar, para avaliar o terreno, enfim, avaliar uma série de coisas, né? E isso, às vezes, implicava em dirigir 10 horas. Então, ia ser um dia de trabalho de 14, 15 horas. Tanto que os meus colegas, eles tentavam agendar essas visitas num dia que eu não tivesse aula à noite. Porque se eu tivesse aula à noite, não dava tempo de chegar na escola. Entendi. Mas já houve, para visitas mais próximas de Atlanta, que era onde era o nosso escritório, eu já fui para inspections e à noite ia para a escola toda com cheiro de bug spray, né? Porque a gente usava bastante, né? Porque tinha que ir de bota e muito bug spray. Eu tinha dó de quem sentava. Tinha dó de quem sentava ao meu lado. Eu tinha uma outra dúvida que eu ia te perguntar sobre a atuação profissional, né? Uma coisa que eu vejo assim, que é bastante diferente da atuação do Brasil para cá é a questão de você poder fazer propaganda na advocacia, né? Exato, Qual que é a sua opinião pessoal sobre isso? Você acha que isso é certo? Você acha que isso é errado? Você prefere assim? Você prefere do outro jeito? O que você acha dessa questão toda de propaganda? Eu gosto. Chega até a ser cômico, né? Algumas... Quando a gente faz esses cursos com o Florida Bar, eles até colocam algumas bem engraçadas para ensinar pra gente como fazer a propaganda certa, né? Então eles colocam as que estão erradas para poder nos ensinar. Por exemplo, o que você não pode fazer como propaganda? O que é considerado errado, por exemplo? Você não pode... Uma das coisas aqui comuns, que apesar de que você pode fazer propaganda, você não pode solicitar pelo seu serviço. Se você vê um carro que teve um acidente de carro na rua, você não pode parar lá e entregar o seu cartão. Okay. Entendeu? Você não pode fazer isso.
Existe toda uma regra, inclusive o Florida Bar tem um departamento que você pode enviar sua propaganda para eles aprovarem antes. Você não pode fazer promessas, por exemplo, você ganhou todos os seus casos e fazer uma promessa como se você está garantindo que vai ganhar. Então, assim, tem uma série de regras. Eu vejo aquele tem um famoso ali em Orlando, eu não sei se ele é nacional ou se ele é do estado inteiro, mas é uma série de casais que aparece no outdoor, assim, num billboard, e fala assim, Dan got us $1 million, eles com um cheque de $1 milhão. Aí embaixo tem escrito assim, como é que é? Results vary by case, alguma coisa assim. Exato, tem que ter. Então tem uma outra série você tem que colocar o nome do escritório, o telefone, o nome do advogado principal, tem restrições acerca de fazer a publicidade se você está licenciado em outro estado. Então eles têm uma série de restrições que são restrições para proteger o consumidor. Mas eu gosto de poder fazer a publicidade. Eu acho algo bem interessante, porque eu não trabalho muito publicidade, eu trabalho mais com referências. Certo. Mas a gente sempre, de vez em quando, faz uma coisa ou outra, né? Então, você acha, assim, sua opinião pessoal, você acha que se eventualmente a OAB, não sei nem se eles têm essa intenção, liberasse propaganda no Brasil, você acha que ia ser benéfico para a advocacia como um todo? Eu acredito que sim. Que sim. Às vezes as pessoas nem sabem o que você faz. Eu, por exemplo, uma coisa que eu ainda advogo no Brasil perante o STJ. O que eu faço? Eu faço... como é que fala em português? Homologação de sentença estrangeira. Okay. Em inglês é domestication of foreign judgments, né? Lá é homologação de sentença estrangeira. Então, qualquer sentença que o indivíduo tem aqui, mudou de nome ou divorciou, e divórcio tem 2 casos. Se você divorciou, não teve bens para compartilhar e não tem filhos, você vai no próprio cartório e homologa o seu divórcio. Mas se você divorciou, você tem filhos e teve partilha, você precisa peticionar perante o STJ para homologar o seu divórcio, às vezes porque você precisa trocar o seu nome, ou até mesmo para estar em dias com a justiça e os cartórios brasileiros, né? Então eu faço isso, eu faço homologação de sentença perante o STJ, independente do teor da sentença. Independente do teor. É a única coisa que eu ainda faço com a minha OABDF. E você hoje aqui, o seu escritório, o que você faz primariamente? Quais são os serviços que você presta? Hoje, homologação de sentença estrangeira e imigração. Mas a gente faz tudo de imigração. Eu falo que eu defendo desde a pessoa que cruzou ali a fronteira atrás de um asilo político, porque não tinha condições no seu país, a uma pessoa que quer dar entrada num EB-5. Agora, existe sempre um funil. Eu acho que devido ao perfil, porque eu diria que hoje meu escritório, 90% dos clientes são brasileiros, porque eu estou numa área aqui bem perto de brasileiros, em Aventura. Então, o perfil mesmo dos meus clientes, a maioria são pessoas que estão querendo aplicar para um familiar, então é imigração através de família, ou imigração através de trabalho, que receberam uma oferta de trabalho, ou imigração através de investimento, porque estão abrindo um negócio aqui, então normalmente o brasileiro tem cidadania italiana, tem cidadania espanhola, alemã, né, austríacos, tem vários, então eles estão abrindo um negócio e aplicando para um E2 ou o L1, que é a transferência de executivo ou gerentes, né, de multinacionais, e ultimamente tem aparecido bastante também os vistos para pessoas com habilidades extraordinárias. E no Brasil tem tanta gente famosa, já fiz representação de muita gente famosa, tanto até mesmo cantores, né? E a gente mantém todo o sigilo, ninguém nunca vai saber que você está dando entrada em um green card ou num visto, a gente mantém todo o sigilo profissional, não revela mesmo que você seja super famoso. Legal. E aproveitando que você é advogado de imigração, um advogado brasileiro que quer mudar para cá, para os Estados Unidos e quer fazer o law school, alguma coisa assim. O fato dele fazer, porque ele pode, eu imagino que ele possa vir no F1, por exemplo, fazer o law school. Para estudar, sim.
depois que ele se forma e passa no Law School, isso tem algum impacto na imigração dele? Isso ajuda ele de alguma forma a emigrar para cá ou isso varia de caso para caso? Não sei, só estou perguntando se... É engraçado você perguntou isso, porque no escritório que eu trabalhava na Georgia, uma das pessoas, ela fez apenas ela não fez o Juris Doctor, ela fez o LLM, né? Só que a Georgia agora aceita você fazer o Bar Exam com LLM. E ela era uma excelente aluna, e eu acho que ela conseguiu até bolsa. Ela era advogada na Polônia e estudou aqui. O escritório deu entrada no visto de trabalho para ela, porque o escritório tinha também um outro na Polônia. Deu entrada no visto para ela e depois Green Card, né? Através do PERM. Então, assim, como que pode ajudar? Você é mais valioso, vai ter alguém que vai reconhecer o seu valor e vai querer aplicar para um visto para você. Você conseguir um sponsor. Exato. Mas assim, e também a imigração, eles vão ver o teu nível de educação. Quanto mais educação você tem, mais fácil é o caminho para o visto, dependendo de que tipo de visto. Se você vai através de trabalho ou alguma habilidade extraordinária, a educação, claro, sempre ajuda. Sim. Não tem jeito. E, inclusive, se você, mesmo que não seja uma educação de nível de Juris Doctor, se você tem um conhecimento bem técnico, bem específico, você trabalha numa montadora de carro, isso tudo pode ajudar. Um caso muito comum, por exemplo, não tem a ver com a educação da pessoa. Eu li um caso do fogo de chão, estava lendo na internet. O fogo de chão estava trazendo os gaúchos com o L1B, que é um profissional com habilidades específicas, né? E inicialmente tinha sido negado esse pedido de L1B, porque o que a imigração argumentou? Qualquer pessoa pode servir carne no espeto, né? Era o pessoal que servia carne no espeto da fogo de chão? Os gaúchos. Qualquer um pode servir uma carne no espeto, mas aí eles provaram que não é qualquer um, tem que saber o corte, tem que saber, tem que ter um conhecimento específico, né? Então, não só a educação, mas um conhecimento específico te ajuda, sim, na hora da imigração. E, no fim da história, é assim que o fogo de chão traz os seus gaúchos. Que legal, que legal. E para finalizar, né? Se você tivesse que dar uma dica para um brasileiro advogado que quer seguir mais ou menos os mesmos passos que você, fazer o Juris Doctor aqui, ou está considerando fazer o LLM, ou considerando fazer o Bar da Califórnia direto, ou do estado onde isso permite, que dica que você daria e que talvez algum erro que você tenha cometido, se é que cometeu, para essa pessoa não cometer? Eu acho que você tem que fazer primeiro estudar a língua, porque isso vai te ajudar na Law School. Uma coisa que eu fiz, eu não me arrependo, quando eu entrei no Law School eu tinha um pleno domínio do inglês, então isso ajuda bastante. E eu não iria direto para o Bar da Califórnia. E se você vai trabalhar aqui, faz logo o Juris Doctor, porque apesar de muitos estados hoje em dia já te acolher, né, deixando você fazer o Bar Exam com o LLM, há sempre uma restrição ou outra do que você não pode fazer tendo apenas o LLM. Então, se você tem os recursos financeiros, né, que eu sei que é caro, a pessoa vai gastar aí uns $40 mil por ano. Se você tem os recursos financeiros, faz logo o Juris Doctor. Ou se você não tem, tudo bem, faz o LLM e tenta depois aproveitar os créditos, mas vai sempre pensando que o LLM é apenas uma fase para depois você fazer o Juris Doctor. Apesar de que eu conheço gente como essa polonesa que ela está bem, porque ela trabalha apenas com imigração. Também depende da área que você vai exercer, porque a imigração é uma lei federal, o LLM é o suficiente para você trabalhar. E passa num bar e você pode trabalhar apenas com o LLM. Mas assim, se você quiser mudar de ramo, aí você está limitado, já não quer mais voltar para estudar, então você fica de certa forma preso. A não ser que você já tenha certeza, eu vou trabalhar apenas com lei federal. Inclusive aqui eu pretendo adicionar marcas e patentes
no meu escritório, não adicionei ainda porque eu tenho que passar outro exame da ordem. Para você ser advogado de patente nos Estados Unidos, não basta fazer o Juris Doctor e passar no exame da ordem. Eu lembro que eu já li alguma coisa sobre isso, que a formação em engenharia ajuda também? Você tem que ter uma formação na área de exatas e passar em outro exame, que é o Patent Bar. Então, isso funila bastante a quantidade de advogados que podem ser Patent Attorneys, porque você tem que ter essa formação na área de ciências e exatas, mais outro bar. Então, eu já paguei o cursinho online. Estou me preparando aí para o Patent Bar agora. Legal. Ok, então era isso. Eu agradeço muito você se dispor a responder essas perguntas, né? Boa sorte no Patent Bar. Eu vou deixar as informações do seu escritório aqui na descrição e aí quem quiser também entrar em contato contigo, fica à vontade, né? Pra tá ótimo, foi um prazer, Francisco. Tá bom? Foi um prazer, obrigada.